Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um A3Cast, seu episódio aí semanal. E hoje eu tô com um super convidado, o Wellington, meu amigo, meu compadre, secretário, empresário, desenvolvedor de gente. Um cara que eu tenho um apreço, um carinho muito grande. Trabalhamos um tempo aí em conjunto, um cara com quem eu aprendi e aprendo muito e tenho certeza que vai agregar muito nesse episódio, onde nós vamos dar uma pincelada nos temas atuais, mas nós vamos falar bastante sobre vocação e sobre liderança. Wellington, seja muito bem-vindo aí para o nosso episódio. Faz tempo que nós não gravamos juntos, né, cara? O tempo passa, né? Então, né, boa noite aos ouvintes da A3. Parabéns, Ronaldo, você, o Marcelo e o Lucas por essa iniciativa, né, de ter esse canal aqui pra gente bater papo, conversar. Eu acho que nós nunca gravamos junto, Ronaldo. Eu tava pensando, ó, você falou aqui, a gente gravou algumas vezes, assim, lives, alguma coisa, ameaçando fazer, mas eu nunca te entrevistei e eu acho que você nunca me entrevistou. Será? Eu tive Você tá dessa, vou pesquisar, eu acho que é. Eu tive o pele da pele do líder, né? Que a gente fez fizemos 30 entrevistas no ano de pandemia, a gente entrevistou alguns nomes de liderança aqui locais. E naquela ocasião eu não te entrevistei. Aí a gente teve outros projetos. A gente teve outros projetos. Exatamente. Então estamos aqui na primeira oportunidade, né? Mas a gente conversa bastante mesmo. E esse tema, liderança e vocação, são duas coisas que vêm mexendo com as pessoas, principalmente o tema vocação, né? E daí a gente saiu de uma era de coaches, né? De coachamento, para uma fase talvez de um pouco mentoria. E daí a liderança ela está sempre presente nesse movimento, porque geralmente a pessoa que quer se desligar de algo, alguma coisa, ela tem um pouco mais de autoconfiança, interdependência, né? Isso dá uma mexida com ela. E é onde ela dá um primeiro passo para algum lugar. E o coach estava lá esperando um monte de gente. E daí batia no coach e falava assim, pra que você nasceu? Por que você existe? E as pessoas começaram a se questionar sobre isso. E isso é uma coisa que mudou muita gente de lugar, né? Mudou muita gente de posição. Muitas pessoas deram certo, outras pessoas não deram certo. Você é um cara que mudou de posição num processo desse, né? De autoconhecimento, de transformação. Eu me lembro da primeira vez que a gente conversou. Você estava exatamente no ponto de lapidação, né? De abrupta quase, né? Como você é bastante determinado e talvez aqui o Ronaldo é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço na minha vida, é o Ronaldo. E ele me ajudou muito, muito mesmo, e principalmente em relação à disciplina, principalmente com o corpo, né? De exercício físico, qualidade de vida, alimentação saudável. O Ronaldo é um cara assim, um gourmet do agro, né? Porque tá aqui no agro, mas ele é quase que um gourmet, assim, ele é diferenciado, tá? Só quem conhece esse cara aqui de perto sabe, ele leva a régua das pessoas exatamente pelo nível de qualidade e excelência com que ele se propõe fazer as coisas. Porque eu adorei finanças pra ele. Exatamente, finanças. Imagina que eu puxão de orelha também. Ele me ajudou a me desenvolver. Eu só tenho, e uma das coisas que eu tenho certeza absoluta. Eu já falei isso pra ele, mas vou falar no ar agora. Uma coisa certeza. De pessoa. Eu só tô gravando e só tenho o A3Cast por causa dele. Senão eu nunca gravaria nada e pegaria. Que nem diz o Laudame, pelo contrário, velho. Eu acho que eu nunca falaria com ninguém até eu entender e como que os processos são importantes, velho. E eu gostaria que você desse uma pincelada depois, pra você fazer essa diferenciação que é importantíssima para nós do que é coach e do que é mentor, ou o processo de coach e mentoria. Mas uma das coisas que me ajudou pra caramba, o teste um pouquinho, mas o feedback do teste de autoconhecimento que você proporcionou, que foi o MBTI, para mim foi um divisor de águas. Porque até então eu não sabia o que eu fazia e por que eu fazia o que eu fazia.
Certo. Depois do autoconhecimento da primeira pincelada, e é algo que eu mergulhei e que eu não consigo sair e não quero sair, eu nunca parei de trabalhar mais sobre autoconhecimento e me aprofundar desde aquela vez. Então, se eu estou gravando isso, se vocês estão recebendo esse conteúdo, eis aqui o ser humano responsável por isso. Que bom, né? Porque daí você que tinha tanto conteúdo, né? E tinha tantos limites, né? Por coisas que a gente, igual você falou, por que eu fazia o que eu fazia? E a que ponto a gente chega de deixar de fazer aquilo que precisa ser feito por aquilo que a gente desconhece que a gente é. Então, o processo de autoconhecimento ele é bastante importante. Mas tanto coach, mentoria, a gente teve vários processos aí ao longo da nossa história, né? Se a gente parar para pensar, tem vários tipos de liderança, autocrática, servidora, né? Paternalista, então tem vários tipos também. E mas o que é certo, o que é errado, né? Eu acho que o mais importante é a humildade que o indivíduo tem e inclinar numa nova verdade. Hoje eu falava sobre isso. Então, você tem uma verdade que não é absoluta, eu tenho uma verdade que não é absoluta. Daqui a pouco nós... Hoje. Ou pode ser, ou não seja, mas daqui a pouco nós dois discutindo, descobrimos uma nova verdade. E daí, com a nossa vaidade, muitos não inclinam para essa nova... Bom, eu acho que eu estava errado. Aí você olha para mim e fala assim, eu também acho que eu estava errado. Vamos pegar aqui um novo caminho? Então, essa simplicidade, essa humildade, ela é muito importante no processo de transformação pessoal. Porque você é com você mesmo. E depois, eu sempre falo que é aquelas 4 fases da mudança, né? Você tem a primeira fase, que é eu não conheço e não tenho capacidade. Então, tipo assim, você não conhece, você não quer nada, nunca olhou pra... Sempre achou bonito alguém tocando violão, mas nunca despertou interesse, então você não tem habilidade, então você é incompetente. Você jogar tênis e não saber, nunca fui atrás. Exatamente. Então você é um inconsciente incompetente. Você não tem consciência do que você quer. De repente você se vê assim, pô, mas eu acho que eu queria jogar tênis. Eu acho que eu queria tocar violão. Então você passa a ter uma consciência, mas você tem competência? Não, você ainda é incompetente. E a palavra incompetente ela tem que doer um pouquinho, né? Porque a gente pode falar sem habilidade, né? É o jeito mais agradável de fazer. Mas daí, como o Ronaldo tocou no ponto do feedback, eu acho que o feedback ele não existe feedback construtivo. Ele sempre vai ser destrutivo. Se você pegar aquilo e usar. Agora, do que ele destrói, ele pode fazer coisas melhores ainda, pode edificar. Mas ele sempre vai destruir alguma coisa em você, ele sempre vai doer alguma coisa em você, ele sempre vai mexer, provocar alguma coisa em você, porque não é como você se vê, é como as pessoas estão te doer. Se não doer, não é bom. Eu sempre brinco, né? Vai doer. A gente brincava muito, isso aqui é nível hard ou nível base, né? Eu quero hard, vai que eu aguento. E todo mundo quer hard, né? Mas poucos aguentam. Isso, né? Mas todo mundo quer hard. É você vai puxar o cara. Ou vamos fazer uma corridinha e o cara não corre nada. Mas vamos correr 10K. Não, vamos 5, né? Você não aguenta. Mas quer 10, né? Que hard. Exatamente. Então você tem consciência, né? Você chega na segunda fase da mudança. Qual que é a segunda fase da mudança? Eu estou consciente que eu quero tocar violão, eu sou consciente que eu preciso parar de falar demais, eu estou consciente que eu preciso ter mais paciência, eu estou consciente, mas você ainda não tem habilidade. Você ainda é incompetente. E assumir isso, essa humildade de assumir essa condição, essa forma, né, é que vai te dar impulso. Aí você vai para a terceira fase. A terceira fase é a pior das fases. O Ronaldo fala bastante de mim, mas ele também foi promotor de um grande desenvolvimento da minha vida, porque foi logo quando eu deixei o meu negócio praticamente quebrado, né, que eu tinha saímos daquele processo todo de governo, de impeachment e tal, e eu estava muito alavancado, acabei tendo que desistir ou declinar do negócio e estava assim, moralmente abalado, mas com muito conteúdo interno. Você percebeu isso no dia que a gente conversou e eu comecei a trabalhar, né, para vocês lá, e eu decidi que eu queria ser uma pessoa diferente. Eu falei, agora eu vou começar a usar camisa. Vou começar a usar camisa por dentro, calça, sapato social. Verdade. Lembra disso? Eu usava. Verdade, cara. Ele começou a se preocupar mais com a aparência. Isso é verdade. Porque eu era um consultor, né? E eu usava camisa gola polo, sapatinho, sapatênis. Eu comecei a transformar isso. Eu falei assim, eu preciso ter uma aparência mais dentro dos negócios que eu atendo. Não porque a roupa te deixa melhor ou pior, não. Mas ela te causa uma primeira boa impressão. E você nunca vai ter uma segunda chance
para causar uma boa primeira impressão. Então, eu comecei... Anota isso. Pega. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Nota. Então, assim, você tem que caprichar. Eu vou lá naquela empresa fazer uma entrevista de emprego. Capricha. Pensa o que você vai fazer lá. Não adianta você ir para fazer uma entrevista de emprego de um trabalho que precisa ir de botina e você vai de salto alto. Ou você vai de tênis e de chinelo de dedo. As pessoas vão olhar e elas vão medir. Ainda que você seja exato, ainda que você seja o maior habilidoso na função que você vai ocupar. Mas de qualquer forma, vamos voltar aqui no raciocínio das 4 fases da mudança. E a terceira fase da mudança é a fase onde você tem conhecimento, tem consciência e você ainda está ali, você é um incompetente habilidoso. Você ainda precisa ficar tocando violão, mas você ainda está olhando no braço do violão. Você está jogando tênis, mas você ainda está lembrando dos movimentos. Você tem que olhar, virar uma raquete e olhar. Você tem que pensar em tudo que você vai fazer. Você é o então você é o consciente. Então vamos lá. A primeira fase é o inconsciente incompetente. Depois a segunda fase é o consciente incompetente. E agora na terceira fase você é o consciente competente, porque você sabe fazer, mas você ainda tem que lembrar como faz, você ainda precisa recapitular, você ainda tem que ser cuidadoso, e essa é a pior fase, porque essa é a fase da vergonha, porque em algum momento você vai falhar, você vai errar, alguém vai tirar sarro de você, foi o que aconteceu comigo, a pessoa fala, vai fazer exame de fezes, tá de roupinha, tá não sei o que, e a gente tem que suportar e resistir. Eu sempre comento e faço uma analogia, que é a fase em que o neném, quem tem filho, aí se você está ouvindo a gente tem filho, é a fase do desfraude, né? Você que é mãe ou pai, que ajudou no desfraude do filho, o filho sabe, ele já tem um pouco de controle ali do esfíncter dele, ele já consegue controlar o xixi, né, as fezes ali, o cocô, mas aí de repente ele vai indo pro vaso e se escapa. Ele faz xixi. Errou o time, ele fica com vergonha, ele chora, né? E nessa hora é importante você que é gestor dele ali, ou líder, ou a pessoa que é o pai, a mãe, não, tá tudo bem, filho, acontece. Quantas vezes a gente faz isso com os nossos clientes? Quantas vezes a gente faz isso com os nossos colaboradores? Tá tudo bem, tá tudo certo, vamos resolver de outro jeito. Eu sou ruim. Calma, você ainda não é inconsciente habilidoso. Você ainda é um consciente competente, mas você ainda tem que estar ali toda hora pensando em tudo que vai fazer. Exatamente. Daqui a pouco, por insistir, por resistir e por persistir, você vai ficar na quarta fase, que é o último processo de mudança, que é o inconsciente competente. Então você já não tem mais consciência, você faz. Né? Você toca violão. Você pode ver, às vezes, tem um cara lá tocando gaita. Nos bailes legais, nos bailes né? Tem que ter gol. O cara tá lá dormindo tocando gaita. Vai embora. Por quê? Porque ele já é um inconsciente competente. E isso vai performando a cada vez mais que você vai insistindo nesse trabalho de suportar, resistir e persistir, aceitar feedbacks e se inclinar a esse processo de alteração, de mudança, vamos dizer assim, de processo. E daí eu vou deixar outra frase de impacto aqui, quero que você pegue ela aí no ar aí, anota aí se você estiver anotando, que é assim, ó, nós não somos só o que a gente viveu na infância. Nós somos tudo que a gente viveu na infância. E nós somos uma coleção de hábitos. Então, mudar hábitos é muito difícil. Só é fácil para quem nunca fez uma mudança de hábito. Mas para quem já fez mudança de hábito, eu conheço o Ronaldo. O Ronaldo ele era extremamente tímido. Extremamente cuidadoso com as palavras, essa espontaneidade dele. Se você puxar, e você já segue o Ronaldo há muito tempo? Puxa, não faz. Puxa o Ronaldo lá no YouTube, cara, com assim um robô. Mas ele não parou. Parabéns, Ronaldo. Persistência. Isso aí. Acho que é isso. Persistência. É uma coisa que é importante, pegando um gancho também, só para dar um exemplo, eu gosto muito de falar quando você fala dessas quatro fases ou chaves. Rapidinho, você tem um outro exemplo claro. Lembra do tênis, lembra do tocar o violão, lembra de tocar a guitarra. Dirigir carro. Nós estávamos falando do teu filho, tá fazendo carteira. Para e pensa, quando você começou, cara, tinha que lembrar de pisar na embreagem, tal, tudo. Cara, hoje você já entra no carro, você já vai embora.
Quando você viu, você já chegou. Você não precisa parar para pensar em dirigir. Ponto. É só para você ter uma ideia. Quando você começou, todas as coisas que você faz e geralmente algo novo nos traz esse incômodo, porque nós vamos ser incompetentes. Nossa, e eu vou pegar o gancho, porque eu recebo alguns elogios de Ronaldo, cara, como você fala bem, como você fala isso e aquilo, cara, eu queria ser como você, eu queria fazer. Claro, você pode fazer, mas faça o que eu fiz, não o que eu faço. Você não vai conseguir ter essa espontaneidade que eu preciso melhorar muito. Tem uma coisa que só me fala, muito assim. As pessoas querem, faça o que eu fiz, você não vai conseguir fazer o que eu faço. Obrigado, Frank. As pessoas falam assim, você tem o dom de falar, né? O dom? Não vou falar. Quantas vezes leio o que eu leio, treino o que eu treino. Você não me rebaixa em falar que é dom. Eu já vou falar isso. Eu penso mais do que falo. Eu imagino que o Elton fala mais do que pensa, do que mais pensa do que eu. Dom? Cara, eu vou só dar um dado para vocês. De fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, eu li 61 livros, velho. Eu fiz o meu mastermind e nós tínhamos uma meta. E as metas do meu mastermind, junto com a galera que fez comigo, era ler um livro no mínimo. Teve a galera que leu 2. E eu falei, cara, eu vou subir a régua, eu vou ler 52, eu vou ler um livro por semana. Mano, eu fiz essa meta, eu bati a ponto. Eu li 61 livros. Legal. Quando eu coloquei na planilha e veio, então, não vem com essa história de dom. É treino. É treino. É muito. É claro, né? Eu não posso deixar de passar o que eu acredito, né? Das minhas percepções. Mas assim, é óbvio que o ser humano é dotado de uma sorte, né? De algo divino. Que transcende ali em algum momento. A gente não é só esforço, né? Pra você pegar, tem muita gente que se esforça muito, mas divinamente tem. E daí hoje eu conversava exatamente essa parte de transcender, né? Como que você vai então cuidar ou se inclinar à verdade ou se propor a humildade de crescer como pessoa sem transcender? Você tem que sair do plano material e subir um pouco. Ainda que você não é cristão, né, que você tem uma outra crença, você tem que entender que existe uma coisa maior de onde você veio e que você tem que eventualmente parar lá em cima para pensar, para olhar para tudo que você está fazendo, para tudo que você está construindo, para tudo que está em volta de você. Se você não tiver esse momento, você faz, eu acho, ainda mindfulness, né? Faz. O Ronaldo tem essa disciplina, mas eu não tenho, mas eu tenho minhas orações, eu tenho esses momentos, então o Ronaldo é disciplinado. Cara, aqui é um negócio fora de sério. Mas só pegando o gancho, só um detalhezinho. Independente de Deus ou de quem seja, um ser superior. Isso, algo que transcende. Agora eu vou te falar uma coisa. Hoje eu nunca tinha pensado dessa forma. Hoje a gente conversando, eu pensei exatamente isso. Por que algumas aeronaves não voam lá no espaço? Seria muito melhor voar no espaço. Uhum. Muito mais rápido, mais economia, mais tudo, mais tem pressão, tem não sei o que lá. Por que elas não conseguem chegar lá? Por que elas não conseguem? Porque precisa de energia para transcender. Vamos pensar que o foguete transcende. E o avião, ele anda no mundo plano, material. Mas o foguete, ele transcende. Pensa que você é um foguete. Para você transcender, para um foguete subir, tem uma camada, cilindros e cilindros de nitrogênio para esfriar a lataria dele, para não derreter tudo, porque senão derrete, ele não cumpre a função. Ele tem explosão, ele tem precisão, ele tem algo para dar estabilidade para ele, senão ele torta, ele tem uma assimetria total. Exatamente, ele tem um conjunto de conformidades para ele transcender. Aí, quando a gente leva isso para nossa vida, vamos pensar que a gente é o foguete. Para você transcender, você tem que ter esse equilíbrio em todas as esferas. Talvez lá na tua família, no teu trabalho, você com você mesmo, o teu filho, com a sociedade, o serviço comunitário, a sua parte espiritual. A hora que você estiver nesse nível, talvez você tenha força e energia para transcender.
E daí, a hora que você transcender, você vai ver o mundo. Imagina um foguete subindo e o mundo aparecer como uma forma que você nunca viu. E parar para ver o mundo dessa posição é extremamente impactante e transformador na nossa vida. Porque a gente vê o tamanho que a gente é pequeno. E daí quando você se vê pequeno, você começa a entender a importância da tua pequenez também. Porque é de partículas pequenas, de coisas pequenas que a gente forma grandes coisas, né? É o pequeno super-herói todo dia fazer poucas coisas nas coisinhas. E daí a pessoa fala assim, tá, mas então... Aí eu vou te convidar a pensar assim, quantas pessoas você conhece que tem energia, explosão e condição de equilíbrio para transcender? E daí você fica dando pelota para as pessoas que estão em volta de você, das opiniões de você. Pô, para! O cara não tem energia nem para ele. Você acha que ele vai ter energia para olhar para você e saber o que é bom para você? Sabe, Ronaldo? Eu pensei muito nisso hoje, sabe? Eu fui pensando assim, cara, tem que ter uma energia gigante para transcender. E tem que querer de você. Mas uma coisa, e que eu vou pegar um gancho, e nós vamos voltar. Querer energia absurda, ter disciplina e disposição. Mas uma coisa importantíssima, que nós falamos no início, se conhecer. A pessoa se conhecer que vai chegar um certo momento que você vai parar de olhar para si mesmo e depois você precisa primeiro parar para olhar um degrau. Você tem que parar para olhar para si mesmo. Depois você entra no foguete e sobe e olha num outro campo. Um dos grandes problemas das pessoas, e eu estava discutindo hoje de tarde sobre isso, que a gente está fazendo um planejamento, etc., é que as pessoas estão parando de olhar para si mesmas, velho. As pessoas estão num nível de comparação absurdo. Nós estávamos conversando e falando e discutindo, já estávamos montando um negócio. E falando que, vamos decidir uma das premissas. Ponto. Entre 70% e 80% do resultado, do lucro do negócio vai ficar para ser reinvestido no negócio ou em negócios futuros. Para nós não cairmos na vaidade de reinvestir 20% para alimentar quem? Eu mesmo. Os outros. Se fosse eu mesmo, eu estava no céu. Mas é os outros. Por que eu preciso trocar de carro? Por que eu não posso tirar uma semana de férias quietinho e não postar uma foto? Sabe que isso é uma coisa que você me ajudou pra caramba muito nas reflexões, que é muito gostoso falar com você. E eu gosto de escutar uns caras que dão porrada na gente. Eu paro muitas vezes e eu gosto de estar muito presente nas redes sociais. Eu estou postando isso porque eu quero agregar alguma coisa ou que é para alimentar o nosso ego? E uma coisa é clara, todo mundo tem o seu. Aquele que controla melhor é o que consegue transcender, é o que consegue viver melhor, principalmente no mundo de aparências que nós vivemos. E essa questão do você conseguir viver para você, não, eu vou investir em mim nota 1000, mas muitas vezes você está investindo será que eu preciso isso? Ou eu estou trocando a fachada da minha casa porque meus 3 vizinhos trocaram? Que eu quero aparecer. É engraçado, sabe que, cara, esse dia alguém fez uma pergunta na minha caixinha, né? Eu tenho lá o Edton.solto lá, meu Instagram, eu tenho por hábito, é quase uma terapia pra mim, abrir as caixinhas. Porque a Monique tá morando agora no Mutum, a gente tem escola lá, e eu fico muito sozinho. Às vezes o Matheus começou a fazer faculdade agora de noite, antes eu tinha o Matheus tá fazendo faculdade, então também não tenho muito acesso. E eu fico muito sozinho. Daí eu pego e abro a caixinha às vezes. Às vezes quando eu não tô trabalhando, né? Porque eu trabalho. Mas eu já trabalho desde as 6 da manhã até 7, 8 horas da noite. É a hora que a gente quer, parece que ficar na nossa caixa do nada, likes.
E daí Você sabe que eu gosto dessa caixa. até alguém perguntou pra mim assim na caixinha, nossa, você parece que deu uma sumida daqui, né? Isso lá atrás, um ano atrás, que eu tava bem sumido mesmo no Instagram. E é engraçado que a partir do momento que eu virei público, eu diminui muito mais a minha vida exposta do que quando eu não era público. Como figurante público, hoje eu sou agente político, né? Como secretário municipal. Justamente por essa preocupação com as pessoas e não comigo. Porque por mim, eu não vejo maldade, eu não vejo problema, mas as pessoas às vezes elas confundem as coisas, né? Então para evitar algumas coisas eu saí, de repente eu falei assim, mas será que eu estou fazendo isso para alimentar as pessoas em vez de alimentar eu? Porque eu gosto de mostrar minha vida, eu gosto de dividir minhas coisas, eu acho legal, eu gosto de... Na verdade nós vamos entrar nesse assunto que é vocação, né? Para que eu nasci, né? Eu descobri para que eu nasci. Eu nasci para influenciar positivamente as pessoas através de experiências impactantes, transformadoras, capazes de gerar mudança através do amor. Eu nasci para isso. Então o Hélito nasceu para isso. Então todas as vezes que eu estou influenciando pessoas, impactando, transformando através do amor, eu estou cumprindo com aquilo que eu transcendo. Que é lá que eu estou em Deus, que é em Deus, né? Fazendo aquilo que é uma vocação para mim, né? É aquilo que eu descobri que eu posso fazer e que ajuda as pessoas. E daí eu comecei a repostar as coisas. Daí eu comecei a fumar charuto, eu comecei a postar charuto. E, cara, o charuto foi um negócio assim, tão engraçado, Ronaldo. O charuto deu uma repercussão fantástica. Tem tanta gente entrando no charuto por influência, né? Mas, ué, você tá levando o pessoal lá pro cardiologista. Não quero causar mal pra ninguém. Façam o que quiserem da vida de vocês, mas eu não posso deixar de viver por causa de vocês. Por causa de um julgamento de cartório, por causa de um apontamento de pessoas que não têm energia para transcender. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tô preocupado muitas vezes, às vezes até as pessoas me criticam que eu sou um pouco grosso, isso ou aquilo e tal. Mas isso é problema delas, não é meu. Se elas não têm energia para aceitar a condição delas ou me aceitar na minha condição, eu não vou ficar batendo bobo. O problema é delas. Eu, em média, Ronaldão, só pra você saber, em média, eu recebo em torno de 30, 40, 50, em média 50 novos seguidores por mês, em média. E eu perco em torno disso também. 40, 50. É o povo que não consegue tragar. Aquelas coisas, então Sempre tem. de vez em quando eu baixo aqui bem na régua, esses tempos eu tava com... Tinha baixado uns 1.000 e poucos seguidores. E daí política, campanha, eu acho que eu até fiz bastante análise lá, então aí perdi muito seguidor, depois voltou de novo. Daí assisti alguém que respondeu por aí, nossa, eu já fui e voltei 3 vezes no seu perfil. Falei, então fica aí que quem sabe você aprende alguma coisa. Eu acho que é por aí. Então eu acho que a gente viver essa vocação, a gente estar convencido ou com uma certa tranquilidade em relação daquilo que a gente nasceu para ser, e a gente sempre fala isso, né, Ronaldo? Você não nasceu para ser nada mais do que exatamente aquilo que você nasceu para ser. Então você precisa descobrir o que você nasceu para ser, porque você não nasceu para mais nada, você só nasceu para ser o que você nasceu para ser. Então, assim, se você descobrir isso, eu acho que tá tudo certo, porque daí você você sobe a camada. E essa subir camada, ele é uma coisa que te exigirá muito autoconhecimento, que é o que você falou, e muita energia. Porque, cara, eu conheço 200 pessoas que olhavam, Ronaldo, você ficou meio doido agora, achando por isso aqui. Ronaldo, e o Wellington agora meu consultório. Como assim? E a gente ficou ouvindo essas pessoas? Não. Tchau. Não me liga. Agora que eu vejo me liga, eu vejo não me liga. Eu tô convicto, a mesma coisa, e para quem tá um pouco exposto, igual a gente tá, mas isso não se aplica, igual eu recebo várias mensagens, é fácil se aplicar por isso, é fácil se aplicar por aquilo. Uma coisa que você precisa entender, a maioria das pessoas, todas as pessoas, na maioria das vezes, estão analisando / julgando outras pessoas, se enxergando. Claro, com aquilo que muitas vezes, a maioria. Não. As pessoas vão te medir com a régua delas, nunca com a tua. Então é muito importante, eu gosto de bater e é algo que eu sou apaixonado para falar. Tem 2 coisas que eu descobri que eu sou apaixonado.
por gente e por finanças. Ponto. Acabou. Eu influenciei. Ponto. Gente, sim. Finanças eu era. Você já era. Eu me apaixonei por finanças desde que eu vim para o Mato Grosso. Imagina você que eu sou médico veterinário. Eu sou médico veterinário de formação, tenho pós-graduação de outra pessoa, estratégia de negócio, toda aquela especialização, coaching, não sei o que lá, tudo aquilo da minha vida, minha experiência. Mas eu sou veterinário. Quando eu entrei na faculdade veterinária, as pessoas falavam assim, eu tô aqui porque é bom mexer com bicho, porque mexer com gente é difícil. E eu falei assim, rapaz, eu quero mexer com gente, porque bicho não tem dinheiro. Né? Eu vou mexer com gente que era dono dos bichos. Exatamente, eu quero mexer com gente que são dono dos bichos. Eu gosto de gente, eu falava para as pessoas que têm que gostar de gente, e eu sempre trabalhei isso, e eu sempre gostei de gente. Tanto é que quando eu entrei na Sadia, foi a minha primeira grande empresa, foi a única carteira assinada que eu tive na minha vida, foi a Sadia. E agora o Poder Público lá tem lá o contrato lá, mas eu nunca tive uma carteira assinada assim, a não ser lá. E quando eu comecei a trabalhar lá na Sadia, eu recebi uma proposta para triplicar meu salário, mas era técnica. E eu falei, não. Os caras falaram, você é louco? Eu falei, eu não quero ser especialista veterinário. Eu quero ser especialista em gente, eu quero ser gestor veterinário. Ainda que eu possa ser veterinário. E daí mais à frente isso apareceu para mim, aí acentuou mais o meu aprendizado nisso, tive mais experiência e fiz a minha carreira nisso. Mas por que eu quero dizer? As pessoas muitas vezes, é aquilo que você fala, o problema de gente é gente. Sim. Agora, E você sabe qual que é o problema de dinheiro? gente. Acertei. É gente que dá dono do dinheiro. É claro, é o que você faz com o dinheiro. Você sabe qual que é o problema de carro? É gente. Você sabe qual é o problema não vou polemizar, mas você sabe qual é o problema do celular hoje, da rede social? É gente. Tudo que você for olhar, é gente. Se você falar em dinheiro, né? Eu sou a caminho dos negócios, já disse a premissa de todos os grandes treinadores. Atenção você empresário, atenção você empresário. Você que mexe com negócio. Se você não entende de gente, você não entende do seu negócio. E pode doer e talvez você vai parar até esse vídeo, mas não para. Porque se doeu é porque é aí que vai ficar bom pra você. Se você não entender de gente, você não entende de negócio. Hoje de tarde eu estava conversando com uma conhecida amiga, assim como que nós estávamos falando dela antes, nós estávamos justamente batendo nessa tecla. Falando bem dela. Muito bem. Rose, um abraço. Ali sim. Você quer crescer, você quer que a tua empresa cresça, invista no teu pessoal. Você pode comprar a máquina mais tecnológica do planeta Terra. Se você não tiver uma equipe alinhada, não adianta você dar o melhor treinamento técnico. O teu cara foi para a Alemanha, o teu cara foi lá para Porto Alegre, foi para São Paulo. Se você não treinar essa pessoa como gente, primeiro, se você não der o exemplo, e agora eu quero puxar o gancho um pouquinho para a liderança. Se você não der o exemplo, eu quero puxar já um gancho e talvez seja a lição, a melhor lição que você foi instrumento em transmitir para mim, ou talvez a melhor lição que você me deu na vida. Não sei, a gente pode até discutir se você foi o instrumento ou se você foi a pessoa que me deu essa lição. Mas para você conseguir engajar, para você conseguir ter essas pessoas, para você conseguir evoluir, você obrigatoriamente tem que ser exemplo. E um dos exemplos é: faça aquilo que você falou que ia fazer. Ponto. E aqui está um dos... Eu não sei se a gente já discutiu isso, mas se não discutiu, é bom falar, né? Como é bom a gente se encontrar e fazer... fazer café, se falava, né? Não foi numa pesquisa de clima, foi numa pesquisa interna tua. Dentro da empresa que eu trabalhava, que tu prestava serviço, que você chegou e falou: as pessoas reclamam que você não dá bom dia. Responde elas. Não responde elas, é verdade. Alinhe o tempo. Você não precisa dar a resposta que ela quer, mas tu precisa responder. Faça aquilo que você falou que ia fazer. Porque eu sou corajoso, né?
Faça aquilo que você falou que ia fazer. Porque a pessoa saiu da minha mesa, saiu da minha sala e ela saiu de lá com uma expectativa. Ronaldo, então alinhe a expectativa de resposta. Dá uma resposta para ela. Fulana, não tenho a solução para o problema, mas estou olhando e até dia tal você vai ter a resposta. Ela recebeu uma resposta. Foi solucionado? Nem sempre tinha solução. Mas a pessoa, 90% das vezes, não quer uma solução imediata. Mas ela quer uma resposta para o problema dela que vai ser resolvido. Você tem a obrigação de resolver aquele problema, principalmente como líder. Mais uma vez eu vou falar, não necessariamente a solução daquela pessoa vai ser o que ela quer, mas vai ter uma solução. E é muito importante você entender. Então preste muita atenção faça aquilo que você falou que queria fazer. E como é importante você voltar para o autoconhecimento. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Adivinha o que aconteceu em outro momento, não consigo me lembrar, de uma oportunidade, inclusive que foi meio que comunicação só de gestos. Inclusive, vocês foi uma vez no Manso, tá? Não tem papapá. Adivinha o que a minha filha falou? Mas meu pai fala que vai fazer e não vai fazer. E o Elton olhou pra mim e só no olhar e falou assim, me veio a mensagem lá da sala da empresa que eu trabalhava. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Ponto. E a preocupação, né, de você estar preocupado com isso, né? A gente, muitas vezes, não está ligado nisso. Por que isso é importante, né? Eu acho que é importante a gente explicar também um pouco. Porque é isso que confere autoridade. Se você faz aquilo que você fala que ia fazer e cumpre prazo, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu ainda estou me acostumando ainda, mas não quero me acostumar, é os atrasos de agendas no poder público. Porque como tem muitas pessoas, você não pode deixar de dar atenção. Numa empresa é mais fácil você deixar, falar, não posso agora. Não marca, né? Quando você está público, você tem que ter essa abertura. Essa flexibilidade barra. Porque você tem uma maleabilidade. Você tem uma série de consequências que as pessoas não entendem muitas vezes, até pela condição, né, de ser público. E até como as pessoas olham o agente público. É a cultura. É muito depreciado o agente público. É muito difícil estar público, porque quando você aceita, você dá o sim, você já vira corrupto. Independente de você praticar corrupção ou não, você viu? Eles te jogam numa... E a gente faz isso, eu parei de fazer, porque agora eu tô sentindo na pele um pouco, né? E eu acho que é uma experiência muito boa, todo mundo que puder ter experiência, acho que deveria abraçar, e liberar presidente de bairro, presidente de conselho, encarar esses negócios, porque você vai entendendo como é que as coisas funcionam um pouco e vai te moldando também, na medida com que você faz, aquilo que você faz também te faz. Então, se você faz com excelência, você se faz excelente. Se você faz com mediocridade, você se faz mediano. Então, assim, mediano, né? Então, mas cumprir prazo, o poder público tem essa dificuldade. Mas eu, toda a vida, fui muito catedrático no prazo. Meio-dia é meio-dia. Se eu vou atrasar 10 minutos, eu mando uma mensagem. Eu estou a caminho e vou atrasar 10 minutos. Né? Eu me preocupo com... eu combinei com... Isso eu também aprendi pra ele, tá? Como eu não me importava que os outros se atrasassem, eu me atrasava. Porque pra mim aquilo não era importante. Eu sei que o cara, se ele atrasou, é porque ele teve algum problema. Tá, mas... É que o agente começou a ligar, ele começou a marcar umas coisas. 10 minutos aí. A gente começou a ser policial, então é legal ter alguém junto, né? Eu acho que eu e o Ronaldo, a gente cresceu bastante junto. O Ronaldo ele faz parte de uma essência que eu não tinha, né? E eu tenho certeza que tem muita impressão da minha parte, da minha pessoa também, da nossa convivência com ele. E essa autoridade que você gera através daquilo que você falou que ia fazer em cumprir o prazo, é que ela confere a liderança. Então é o líder sem crachá. É aquela pessoa que você olha e você confia. Você olha e sabe que pode contar. Você olha e espera que ela se posicione. Então, quando você tem uma figura dessa próximo de você, ela começa a puxar. E eu vou falar uma coisa para vocês.
líder 6 não segue líder 4. Líder 8 não segue líder 6. Então você sempre está procurando alguém melhor que imprime essa autoridade em você para você seguir. E daí você seguindo, você começa a mapear e melhorar. E vai evoluindo. Então a liderança é fantástica. E daí, essa semana, alguém falou de liderança, eu gosto muito, e eu acho que a gente cometeu um crime assim na nossa sociedade. A gente castrou a liderança lá no ensino médio, quando a gente acabou com os grêmios estudantil, quando nós acabamos ou depreciamos a figura do líder de classe. Ela está voltando, tá? Você sabia? Isso, tá voltando. Eu tô muito feliz com Tá voltando. Tem, por exemplo, eu tenho uma filha, 16 anos, está estudando. Tem um líder de classe, cara. Olha que top. Reuniões, provocar isso. o professor, né? O professor é a pessoa que tá ali, validar aquele líder, né? Chamecar o líder. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, palavras de afirmação. Porque eu acredito que a pessoa que ela tem autoconfiança e ela se sente, ela tem aceitação, ela é mais autoconfiante. Daí ela é mais interdependente. Então ela é capaz de fazer mais coisas. Então todo mundo que tem mais autoconfiança e interdependência ali, ela não é autoconfiança, é autoestima e autoconfiança. Então assim, você estimar as pessoas é importante para que ela desenvolva autoconfiança. Muito. Então você aprecia. E eu sempre falo isso, né? Quando eu faço contratação de trabalho, eu sempre falo assim, estimado você já está, porque eu estou te contratando. Eu já quero você aqui, eu já te estimo por habilidades, por comportamento, pela nossa conversa. Autoconfiança você vai desenvolver. Agora, isso não paga a conta. O que paga a conta é resultado. Tem que o resultado às vezes também. Ponto. Então, assim, não tem nada pessoal aqui. E não adianta só ter resultado também. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Então, a liderança é um processo muito interessante. Quando as pessoas passam, mas como foca o líder dela? Foca o líder dela. A gente fala muito sobre isso. E você sabe, né? Qual que é o líder ideal? Tem mais. Quem é o líder ideal, então? Lembra da palestra do curso que a gente fez lá no Rio de Janeiro? Do Falcone? Do professor Falcone. Ele fala assim, que o líder ideal, o líder é o cara que bate a meta com o time fazendo a coisa certa. Eu não encontrei nenhuma definição melhor para liderança. Eu acho que não existe. Presta atenção. Bate resultado ou faz com o time. Ou seja, não adianta você ter sozinho e... não, eu fiz o cara aparecer sozinho na fita, na foto, e fazendo a coisa certa. Não é a qualquer preço. Tem que conhecer. Não é a qualquer Conhecer as preço. regras da empresa, conhecer as normativas, conhecer os seus limites, respeitar as pessoas. Então, assim, é um conjunto. Eu estava conversando essa semana com um empresário da cidade, e eu perguntei para ele: qual é a missão, a visão e os valores da tua empresa? Tá lá na parede, mas eu não lembro. Sabe, você tem pra onde, então? Aí eu olhei para ele e falei: você entendeu que tem coisa simples? E aí começa a enraizar você não ter os resultados que você quer? E é engraçado que você Porque sabe... ele veio me buscar falando: cara, eu preciso de dinheiro para alavancar o meu negócio e fazer isso. Eu falei: tá, mas como que tá a rentabilidade do teu negócio? Tá baixo, mas se eu aumentar a produção, se eu mudar isso, vai aumentar a rentabilidade. Eu falei: será? Que daí vem umas premissas e daí eu tô vestindo a camisa de consultor agora, que tem umas perguntas que a gente como consultor tem que fazer. Eu não posso engolir a verdade do cara que vem aqui e fala pra mim: não tem jeito, cara, eu não vou conseguir, a minha vida financeira acabou. É bem assim. Calma. Pra tudo se tem jeito. Se tu entrou nesse pirambeiro de tinta, você vai sair. Mas você vai ter que fazer sacrifício. Vamos lá, vamos ver. E daí já começa a dar sinais, cara. O cara, não, espera, ele já, na memória dele, veio alguma imagem da parede lá da empresa dele. Mas ele não lembrava.
Então daí começou a gente perdeu uma cadeia. A gente se aberta. Nada é por acaso. Entenda que nada é por acaso. E nenhum negócio quebra sem dar sinal. Não. Então, assim, quando você para olhar para esse âmbito aí, você tem uma coisa bastante interessante. Você fala assim, quando que o seu negócio mais deu dinheiro? Daí as pessoas falam assim no começo. Ah, por que no começo? Ah, porque quando eu comecei era tudo isso. Não, porque quando no começo você começou, você não saía de lá. Você tinha vontade, energia. Pensa no dia, pensa você que tem comércio aí. Tá assistindo a gente que talvez tenha um comércio. Como foi a inauguração da tua loja? Do teu comércio? Tinha padre, tinha gente, tinha balão, tinha pastor, tinha um monte de gente. Você mandou convite para as pessoas. Você fez tudo aquilo. E daí, depois que passou, depois do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, quantas vezes você reinaugurou ela? Quantas vezes você mandou convite para as pessoas ir lá? Quantas vezes você chamou o padre ou o pastor para ir lá? Quantas vezes você colocou bexiga, balão, enfeitou? Quantas vezes você saiu do caixa e abandonou o negócio? Né? Eu acho que é aquela pergunta que você sempre faz, a gente sempre fala sobre isso, né? Quantas vezes você olha a sua conta no banco? Aí eu olho 3, 4 vezes por dia, para ver se entrou dinheiro. E quantas vezes você conta teu estoque? Ah, não faz um ano que eu não conto meu estoque. Isso não é uma conta corrente? Então, tem estoque 3 vezes o saldo da tua ponta corrente. Muito mais, às vezes. Ou 10, ou 30. Então, agora, assim, o carinho, o zelo e perseverar nessas boas práticas é que a gente não consegue fazer. Daí, quando você vê um negócio de sucesso, você percebe que ele conseguiu fazer. Quando você vê alguém performando alto nível de atleta, é porque ele conseguiu perseverar. Quando você vê um empresário próspero, ele perseverou. Quando você vê uma mãe que tem filhos maravilhosos, ela perseverou. Então você tem uma série de fatores que vai depender daquilo que você faz todo dia com excelência. E isso está muito voltado à liderança, porque você precisa liderar primeiro você, para depois liderar as coisas ao seu redor. Então se você não consegue cumprir um compromisso e colocar teu despertador para tocar 6 horas da manhã, e ele tocar e você olha para ele dar uma soneca, e você olha para ele dar uma soneca, aí você olha para ele dar uma soneca. Eu faço isso às vezes, mas eu já tenho a consciência que eu acordei com o dia com uma derrota já. Porque eu combinei uma coisa comigo e não cumpri. Eu combinei comigo mesmo e não cumpri. O meu cérebro já está sabendo que eu passo a perna. Ele sabe que eu posso deixar de daí comer o doce que eu falei que eu não ia comer. Não ir na academia que eu falei que ia ir. Não fazer um evento com o filho lá que você marcou, porque ele sabe, ele te sabota dele. Ele mesmo vai te sabotar. Teu cérebro vai te sabotar. E daí você vai cair no fracasso e não se liderar. Não, você startou, ponto. Mas ele já falou assim, não, esse cara não tem palavra. Ele não faz o que ele falou que ele ia fazer. É isso. E daí ele começa a te podar. E daí você começa a não se liderar. Daí você vai liderar quem? Fala pra mim. Esse negócio de visão, missão e valores é tão forte pra mim que eu sei a visão, a missão e os valores da prefeitura. E eu falo onde eu vou. Olha que legal. Por quê? Porque se eu tô lá dentro e tô disposto a construir aqui, eu tenho que saber pra onde eu tô levando as pessoas. Tem que viver. Então o Lucas tem a visão de ser referência como um polo de desenvolvimento socioeconômico, ambiental com qualidade de vida. Essa é a visão. Nós estamos querendo ir para lá. Então você sabe a missão é nós estamos lá para desenvolver políticas e serviços e políticas públicas sustentáveis voltados ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então assim, se eu sei disso. Cada vez que você for fazer alguma coisa, eu preciso lembrar. Eu estou cumprindo isso, eu estou me aproximando, sim, então eu faço. Não. Então espere aí que eu vou ter que reavaliar. Porque não é o que foi eu que criei, foi eu e meus colegas secretários e a visão do prefeito. Então se toda vez que eu estou desalinhando disso, eu estou desalinhando do grupo. E toda vez que eu estou saindo da visão de grupo, eu estou enfraquecendo. Pega um animal sozinho, um animal em bando. Ele está mais frágil. Ele está mais frágil, ele está vulnerável, ele tá solto, ele está no alvo fácil. Então assim, a gente precisa ter esse conjunto de estrutura dentro do negócio para você liderar. Eu dou uma analogia que eu até aprendi, ele fala muito interessante sobre isso. No século XV era o século das navegações, certo? Portanto, as pessoas navegavam. E alguns caras tinham dinheiro para comprar um navio, mas um navio precisava de uma tripulação gigante, 40, 50 pessoas. E o mar era algo assustador, né? Tinha os causos, as lendas dos monstros dos mares. Volta e meia morria todo mundo, nunca mais voltava, sumia. Como é que o cara... comandante do navio, comandante do navio, ele colocava as pessoas, conseguia tripulação para colocar dentro do navio para ir para algum lugar. Que só ele sabia, ou não. Ou não, nem ele muitas vezes sabia. Mas ele tinha que convencer que ele sabia. Ele pegava a bolsa, não tá funcionando.
Mas, então assim, como que ele fazia isso? Ele vendia um sonho. Ele vendia uma esperança. Ele provocava nas pessoas algo que elas tinham desejo de estar, de ir, de entrar no barco e vamos junto. Será que a tua visão, a tua missão e os teus valores provocam isso nas pessoas? Será que o teu negócio provoca isso nas pessoas? Será que você e o teu negócio estão fazendo algo a mais para a sociedade ou só está fazendo bem para você? Então, isso tudo é um conjunto que deixa uma empresa forte, que deixa um negócio forte. E da mesma forma, Ronaldo, deixa o líder forte. Porque se o líder é um cara que tem uma determinada visão do que ele quer, e ele consegue transmitir isso para as pessoas de alguma forma, de influenciar as pessoas, e ele consegue levar essas pessoas para lá com o que elas têm, ainda que não seja o melhor, ainda que não seja o ideal, mas é o que elas têm. Sim. E ele consegue trabalhar isso, ele lidera qualquer lugar. A Monique dá um exemplo fantástico, ela fala que cada um é uma estrelinha. Você imagina se você olhar para o céu, numa constelação, todos brilharem igual. Não ia ter beleza nenhuma, né? Mas cada um brilha de um jeito, De repente um pisca, de repente um faz assim, pisca uma maior, não está mais perto. E aquilo que dá beleza na constelação, uma equipe é isso. Você saber aproveitar o brilho de cada componente da tua constelação. Eu acho que uma das maiores experiências mais gratificantes minha enquanto voltar ao setor público é ter equipe de novo. E sou apaixonado da minha equipe. Você tem noção. Eu dou sangue por eles. E conseguir, só que é uma questão que nós sempre discutimos isso, e daí você vê de equipe boa, mais ou menos, e equipe ruim. A gente fala muito de futebol, né? Só que se você for olhar o resultado da equipe, e se você for olhar o resultado da empresa, vai ser o resultado líder. Ah, sim. Porque o cara bom, ele vai entregar o que ele tem de bom e o melhor dele, se o líder dele conseguir dar condições e muitas vezes extrair dele. Porque muitas vezes do cara bom, nem ele mesmo consegue extrair. Aí vem o líder para extrair dele. Cara, tu é bom. Vai e faz que você é bom. Vai lá e faz. Só que do contrário, é 100% verdadeiro. O líder consegue ofuscar aquele cara que é bom, consegue entregar, e o líder consegue abafar o cara que faz com que ele não consiga entregar um bom trabalho. Então, pode olhar, o grande resultado de uma equipe é o líder. Tu olha para as pessoas que se destacam em esporte coletivo. Presta atenção. Você é nítido no time de futebol. Quem é o líder? E muitas das vezes não é o capitão. Ah, sim. Muitas das vezes o líder se encaixar não é o capitão. É aí que eu quero fazer a analogia. Qual é o seu líder? Quais são os seus líderes se encaixar? Porque muitas das vezes o Joãozinho, a Mariazinha é mais líder do que o gerente. Tu vai lá, tem qualquer coisinha. Não, mas vamos lá perguntar para Maria. Não, pede lá pro João. Pede lá pro fulano de tal. Porque ele é mais líder que o coordenador do que o gerente. Às vezes são por posição, né? Exatamente, porque está numa posição, mas não é líder. Então é muito importante você entender que você sempre pode exercer uma posição de liderança. E você não precisa ter o crachá estampado. Isso é muito difundido. Eu tive uma experiência de fazer um treinamento na Disney. Isso é claro na Disney. Inclusive, começa na identificação. Na identificação. O crachá, o PIN, a identificação da Disney é Wellington Souto, bandeirinha do Brasil, 15. Ponto. Teu nome, teu país,
E quanto tempo você tem? Só. Sabe qual que é da zeladora? É mesmo. O mesmo. Sabe qual que é o do presidente? Mesmo. O mesmo. Ninguém vai saber. E cada um tem responsabilidade diferente. Então, você vai... E na Disney, você percebe de longe quem é o líder da equipe. De longe. Tu percebe-se que quando tem alguma coisa que precisa ser tomada decisão, tu vê na hora as pessoas, principalmente no final, que tem o show, que tem a queima de fogos, que tem as luzes, que é absurdamente lindo, inexplicável. Tu vê as pessoas que organizam as pessoas. Daí você vê os líderes. Tem 10, 12. Ali olhando, o líder tá aqui, ó. De boa. E você vê, você olha pelo olhar que as pessoas estão voltando pro líder para ter aquela validação que tá assim, para ter, eles têm os sinais onde dá para trazer, onde dá para aglomerar. Top. Que legal, hein? Então, é assim que funciona. Essa liderança se encaixar é muito importante. Pessoal, nós temos mais tempo? 390 horas, mais ou menos, para ficar aqui O conversando. celular vai conseguir gravar. Mas estamos chegando no final. Só vou falar da vocação, né? Sim, é o que eu quero falar para vocês. Tem muita coisa. Vamos dividir 4 pedaços. Vou gravar já outra. Já vou tirar aqui. É muito importante. Só que eu sei que é bastante conteúdo, é bastante informação. Extraia o que é importante nesse momento para a sua vida. Talvez seja porque você vai assumir um cargo de liderança e você precisa entender melhor. Talvez porque você é líder e não tem o resultado. Talvez porque você precisa se preparar e precisa de autoconhecimento. Então é muito importante. Por quê? Que eu quero trazer esse gancho. Porque você, para fazer qualquer coisa, você precisa entender qual é sua vocação. E você precisa entender o negócio. E eu li um livro que ajuda pra caramba. Depois eu vou deixar aqui a descrição. E dá pra colocar aí, né, Frank? Edita aqui e coloca em algum lugar aqui do vídeo a capa do livro, que foi sensacional. Por sentido da vida. Que livro? Eu não vi, mano. Tem uns livros que eu não vi ainda. Aliás, tem... Lê. Mas eu não Se disse. você quiser emprestar. Você já parou pra... Entenda. Você já parou pra pensar... Aqui você falou assim... Você falou um negócio bem legal. Você falou assim... Você vai... Pega o que serve pra você agora aí na tua vida, né? Eu vou pensar que esse vídeo pode ficar eternizado. E daqui 200 anos alguém pode olhar pra esse vídeo ainda. Porque nós estamos numa era digital. Sim, vai ficar. Vai ficar. Interessante, né? Eu nunca tinha parado pra... Lógico que eu tinha parado pra pensar nisso, mas eu nunca tinha pensado que isso pode ser algo que... As pessoas falam que a gente morre 2 vezes. Sabia disso? Nem já ouvi. A gente morre 2 vezes. A gente morre quando a gente morre. E morre quando a última pessoa que te conheceu conta a tua história morre. Então, por exemplo, tem muita gente na minha vida que ainda não morreu. É a segunda vez. Só a primeira. Só primeiro. E se eu passar a história? Se eu passar isso, Pode viver eterna. exatamente. É por isso que antigamente, quando os povos se brigavam, eles invadiam o reino, eles matavam e destruíam todas as obras daquele rei, todas as pessoas que estavam lá conheciam ele, para ele realmente subir do mapa. Mas olha que interessante. É interessante você deixar essas boas obras. E é interessante que eu escutei um vídeo, alguma coisa, aonde era a provocação das pessoas, do palestrante. Não me lembro quem que é na época. Não lembro. E uma das provocações é: e aí, quando você vai editar ou quando que você vai transcrever teu livro? Porque escrito é já. Todos nós temos um livro escrito. Ele pode não estar transcrito ainda. Um jeito de você eternizar também as obras. Quantos caras vão ficar eternizados pelas obras? E um vídeo desse, um livro. Não adianta você ter o nome de uma rua e ninguém saber
por que que é Ronaldo Ribeiro? Você tá morto. Você, pô, Sim, que conviveu mais. O quão importante, mas pegando o gancho, e para nós, voltando, ir pro tema, entenda o sentido da vida. É importante você parar para analisar. Um spoilerzinho só do livro. Foi um psicólogo que foi em campo de guerra. 2 campos de guerra. eu li esse livro sim. Aonde ele foi porque ele tinha uma curiosidade de entender o sentido da vida. Eu não vou dar mais história, mas contar você escolher ler, né? Ele escolheu, Exatamente. Ele escolheu esse livro, eu não lembro por não. para ele encontrar. Ele tinha oportunidade de ser refugiado, porque os pais deles, por causa que os pais deles ficaram, ele resolveu Ele escolheu. isso. Ele escolheu justamente para. E depois no desenrolar. Super vale a pena essa dica. E outro ponto. É muito importante você entender sobre a sua vocação. E aí eu vou pedir pro Eric. O que é vocação? E como eu descubro a minha vocação? Vocação, quando eu era seminarista, eu pensei a coisa que a gente mais falava. Vocação é um chamado do coração, né? A gente falava sobre o chamado de Deus para o homem e uma resposta do homem para Deus e um serviço na comunidade. Mas se você não acredita em Deus ou você não é cristão, você pode pensar assim, que vocação é um chamado do seu coração para você e uma resposta sua para o seu coração e você junto, você em seu coração, num serviço social para a comunidade. Isso é vocação, né? Então, vocação está ligada em alma e coração. Só que dentro disso você tem mais 2 fatores, que é aquilo que você sabe fazer, você tem uma habilidade, e você tem ali essa vocação, você tem essa habilidade, e você tem o ambiente, a sua circunstância. Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade enorme em cozinhar. Você sabe disso? Adoro cozinhar. Mas eu não me sinto chamado a cozinhar. Mas eu adoro fazer, eu sei fazer. Cara, às vezes eu jogo salsa, coisa lá em casa, vocês levam, nossa, você faz umas mistureiras e fica bom. Fica bom, tem vocação, eu gosto. Agora, não significa que eu sinta chamado a cozinhar. E a minha circunstância não me obriga a cozinhar. E não significa que você também não vai cozinhar quando for chamado. Exatamente. O meu coração não está na culinária. Ele não bate mais forte. Exatamente, ele não bate mais forte. Mas daqui a pouco, o meu coração também, aí eu tenho a minha circunstância, por causa das minhas habilidades ali, com o meu ambiente. Então, por exemplo, às vezes você tem lá um filho que tem um pai, que tem um escritório muito famoso de contabilidade, e o filho, mas eu não quero ser contabilista. Eu não me sinto chamado, né, a ser contabilista. Cara, mas as suas circunstâncias te favorecem em tudo. Mas eu até sei fazer, tenho habilidade com matemática, eu gosto de contabilidade, mas meu coraçãozinho não tá lá. Ou às vezes meu coração tinha vontade de estar na praia vendendo miçanga. Cara, você nem tem praia aqui. Cadê a circunstância? Então, o que eu quero te dizer? Que tudo, a sua circunstância de agora é exatamente o que vai transformar você e o que vai te representar no mundo. Tudo que é circunciso tem uma forma. E essa forma expressa no ambiente. Ela ocupa um ambiente, ela ocupa um espaço. E ela, toda vez que se acomoda, aqui imagina tem um ar aqui, se acomoda esse ar, ele ocupa o espaço. E as coisas circundam ele. E ele age, ele tem uma forma, ele age. Então as pessoas pensam assim, você fala isso porque as pessoas vivem num mundo da ilusão, né? Você vai dizer, imagina se eu tivesse uma chave que pudesse abrir todas as portas. Nossa, eu abriria todas as portas. Daí eu faço, coisinha por flor, né? As pessoas dão risada quando eu escrevo flor lá no meu Instagram, que elas acham que mas flor, essa chave não existe. Mas se eu tivesse ganhado da Mega Sena. Mas se eu tivesse... Tá junto. Sim, entendeu? Não vai. Você não paga a conta. Sabe aquele... sabe? Um dia eu tava assistindo aquele Esporte Espetacular e tava 3 jogadores famosos lá. Agora não me lembro muito bem, um era do Grêmio e tal. E daí eles estavam batendo a bola e tinha que acertar tipo um ângulo, assim. Bem no ângulo tinha uma bola lá, um redondo, tinha que fazer ali no ângulo o gol.
E daí os caras chutando, pá, de repente o cara falou, né? Que é a pessoa pertinho, né? Daí o cara falou assim, não paga apartamento. Paga apartamento é gol. Né? Então, pô. Então o tá quase igual ao si. Si. Então assim, sai do si. Assume a sua forma. Ó, minha forma agora é endividado. Assume isso. A minha forma agora, eu tenho dinheiro, eu preciso investir. A minha forma agora é descontrolada. Eu tô surtando, eu ando ficando nervoso. Assume a sua forma, porque a partir do momento que você está circuncisado, ou circundado, ou tem a forma, você expressa. Enquanto você não entender isso, você não vai expressar. Ah, mas eu tenho eu sofro, não sei o que lá. E outro já falei assim, o sofrimento, ele é o substrato, aliás, o sofrimento, ele é a realidade da vida. Todo mundo sofre, por N motivos. Se você tirar, ele é agora não veio a palavra na minha mente agora, mas ele é imperativo da realidade da vida. Isso. O sofrimento é imperativo da realidade da vida, do ser humano. É quase que você falar que vai construir um prédio sem ferro. Você não vai fazer. O sofrimento é a estrutura do homem. Você não vai sobreviver sem respirar. Pronto. Então, a circunstância, ela é extremamente importante para que você possa processar a sua realidade. Ponto. Aí você tem a tua habilidade técnica. Ah, eu sei fazer miçanga, mas eu não tenho ar. Ah, mas daí você tem sua vocação, que é o teu chamado do coração. Daí, mas eu vou te falar uma coisa. O que aconteceu com o movimento de coach? Que daí o coach, ele deixa as pessoas acharem respostas para os problemas dela. E o mentor, ele influencia as pessoas a desenvolver respostas com as experiências dele e as das pessoas. Então, é uma diferença, né? Exatamente. Em algum momento eu sou um pitaqueiro, né? O mentor, ele é quase eu falo, cara, e se você fizer isso, se você ficar aqui... Então, foi uma troca de informações e de experiências que geram um resultado. O coach não. O coach é uma troca de perguntas e respostas da mesma pessoa para ela gerar um resultado para ela. E o que houve no movimento de coach no Brasil é que as pessoas supervalorizaram um quesito dos 3 que precisa para descobrir a vocação, que é o coração. As pessoas supervalorizaram o coração. Tudo era o coração. Flor, você tem que escutar teu coração. Ah, mas se teu coração não quer, você não precisa fazer. Ah, mas se você não gosta, você não precisa fazer. Ah, mas se você não precisa... Então, você sabe, não dá. E daí eu vou te falar uma coisa. Não existe só um lugar para o seu coração estar. Seu coração pode estar em outro lugar. Você também pode alocar ele em outro lugar. Não existe só um grande amor na vida. Você pode ter 2 grandes amores na vida. Eu amo meu filho, eu tenho 3 filhos, eu amo os 3, eu amo minha esposa, eu amo meu pai, da minha mãe, amo meus irmãos, eu amo. Dá pra amar de jeitos diferentes, de intensidades diferentes, mas dá. Mas isso é o quê? É um exercício condicionado às suas habilidades dentro das suas circunstâncias. Se você entender isso, daí as pessoas perguntam para mim, como que eu construo isso? Como que eu vou construir isso? Você vai ter que parar, vai ter que olhar quais são suas circunstâncias, você vai ter que olhar quais são suas habilidades e você vai entender quais são os seus desejos de coração e ainda assim, você ainda vai ter que olhar para todas as pessoas que estão em volta de você que fazem parte da sua circunstância. Então, é exatamente nesse ponto que as pessoas precisam desapegar. Nem tudo que eu gosto de fazer, eu tenho que fazer. E nem tudo que eu não... Por exemplo, eu detesto academia. Toda vez que eu falo para as pessoas... Não, você tem que amar a academia. Você vai ver o dia que você treinar 1 ano seguido. Eu falei, filho, eu treino há 4 anos seguidos com personal. E eu não gosto até hoje. Agora não significa que eu não vou lá. Ponto, eu vou. Aí esse ano a minha meta, Ronaldo, só para você saber, é não ir na academia nem um dia. Não ir nem um dia. Porque os caras colocam a meta de ir todo dia. Por que eu não posso colocar a meta de não ir nem um dia? Aí a Monique... Tá batendo a meta? Não, a Monique me levou um dia. Sério? Nós estamos em quase maio. Eu fui um dia. Ô, Monique. Mas vamos lá. Agora eu tô querendo mudar já, né? Eu tô querendo voltar. Mas qual que era o meu objetivo, Ronaldo, com isso? Tem que ter objetivo. O meu objetivo era assim, manter o meu peso e o meu corpo sem malhar para controlar o que? Meus anseios de gula, de comida. Eu precisava disso.
Por quê? Porque daí a gente come um monte, vai na academia. O não ir na academia não significou não cuidar da saúde. Isso. Isso. Não é jogou. Isso. Eu Joguei, fui. Aí eu reduzi açúcar, reduzi carboidrato, equilibrei um pouco mais o prato para mim poder me manter. Porque quando você tá queimando, é fácil você comer um monte. Daí você não controla muito seus anseios. Não, daqui a pouco eu vou ali, queimo e daí tá tudo certo. Não, calma. Porque se você não controlar a tua boca, você não controla mais nada no teu corpo. Eu fiquei 3 meses e meio lesionado, né? Que eu Certo. Eu fiquei. Meu ritmo de treino era meio que alucinante, né? 2 Você sempre foi alucinado. e final de semana, Isso aí, né? umas 4, 5 horas. Você sabe quanto que eu engordei? 3 meses e meio lesionado? Não. E nem. Só em ponto. Cara, quanto que eram minhas calorias? Eu tinha que comer, claro, como ajuda com o supervisor do Fernando, nutricionista, ela falou, não, vou trazer para tua masal, ou seja, o que você tá gastando hoje. Então, tipo assim, é uma coisa, é uma necessidade. Eu tinha essa curiosidade. Eu falava assim, cara, eu preciso, lógico que também um pouquinho de preguiça, né, de malhar, porque daí pra mim é mais fácil justificar. Mas, de qualquer forma, o ser humano ele tem essa capacidade de transformar as coisas ao redor dele. E precisa dessa energia, precisa do ambiente, precisa de ter uma série de estruturas de apoio, né, que a gente fala muito sobre isso nos nossos treinamentos. Uma estrutura de apoio ali que você tem que entender daquilo para que você possa, então, conseguir performar, né? Eu até abri agora, recentemente, uns cursos aí. Por acaso alguém me provocou e eu abri lá. Estou com as pessoas, eu vou começar a mentoria aí, vou voltar. Faz bem para mim. Vou cobrar. Vou cobrar porque também eu acho que o meu tempo vale alguma coisa. Mas o valor ainda vou pensar como que eu vou inverter isso de alguma forma, para alguma coisa. Mas a gente precisa ser provocado a estar com pessoas diferentes e se inclinar a outras verdades, mas não a verdade inventada. De repente, pessoas que a gente admira um monte, que a gente acha que transcendeu na vida, tira a língua para fora e pede para o menino chupar a língua, acaba com tudo. O cara não estava transcendendo, estava te enganando. Daí Deus fez. Então, tipo assim, então você tem que cuidar muito com o que você tem dentro de você. Isso é um pouquinho menos radical, eu acho que a gente radicalizou muito, as pessoas têm mais opinião do que ideias. E quando eu tenho opinião, eu tenho convencimento que aquilo é aquilo e só existe a verdade absoluta daí. Isso, existe aquilo. E a gente deixa de se inclinar para isso. Mas, cara, que legal esse papo, hein? Acho que já deu bastante conteúdo aí pra galera aí. É importante sempre entender, eu até fiz uma anotação, uma análise que você precisa fazer, que as pessoas precisam fazer. Tá bom, você fez o processo, você experimentou, você aprendeu, você descobriu, você pegou aquela batida do coração mais forte. Beleza, você quer aquilo. Beleza. É muito importante você entender, claro, que você tem formas de amar as pessoas e da vocação fazer o coração bater mais forte. Só que é muito importante você entender em qual tempo e qual fase da vida você vai estar. Porque eu tenho certeza absoluta, mas você não deixa de amar. Você não ama nem 1% a menos teu pai e tua mãe, hoje, do que você amava. Não, o amor. Não, sabe o que seria legal? Mas você ama mesmo? Eu amo a mesma coisa. A mesma coisa. Só que você tá visitando mesmo o teu pai e a tua mãe. Ah, sim, tô visitando mesmo. Eu sei. Eu te conheço. Tô visitando mesmo. Deixou de amar menos? Porque visita menos? Não. Não. Vai sempre visitar menos? Não. Não. Mas você entendeu porque o teu tempo hoje está sendo dedicado para isso. Você acabou de falar. Eu não estou te entregando nada. Você falou. A Monique está vivendo um período de mutum. Beleza. Porque vocês alinharam o tempo. Que é de vocês fazer uma construção do projeto de vocês, que já vem e vão concretizar. É importante você entender
E eu vi muitas coisas, e eu escuto hoje, e estava conversando isso também com a nossa conhecida, que é importante você entender, mas isso bate mais forte no teu coração. Ô, abençoado, abençoada, mas ainda não é a hora para pedir a conta para viver disso. Você precisa de feijão, arroz, pagar a conta. Qual que é a circunstância? A conta dos... Exato. Tua circunstância permite você viver do teu coração. Seu tempo não dá, você tem certas coisas. Eu recebo aqui, às vezes, investidores, mas eu quero fazer isso. Mas você não pode fazer isso agora. Você está numa fase que é muito mais preservar teu capital do que querer crescer. Fala para mim, o que que 1 milhão vai agregar hoje na tua vida? Mais tanto de rendimento por mês? Mas e se tu perder 30%? Eu já vou ter que começar a deixar de fazer isso. Cara, você já tem 60, 65. Vai curtir a vida, cara. O que você já fez já tá muito mais para você usufruir do que você fazer. Mas o que sobra? Cara, o que sobra você pode arriscar. Entenda que você precisa entender disso. Você mapeou as circunstâncias. Tempo. Eu convido que você não vai viver nunca no seu coração. Mas às vezes não é a hora. Eu tenho um plano. Vender missão ainda suar ainda não está aqui. Nós temos um desejo, e você sabe disso, do qual o nosso desejo bate forte, de nós pegarmos e termos uma experiência de que é morar em Santa Catarina. Nós estamos moldando que nós vamos passar um tempo para depois ver se isso mesmo é o que a gente quer. Vamos testar, que é o que eu falo para as pessoas. Experimente as coisas, experimente estar junto com pessoas, igual o Wellington falou, que tem algo que você quer ter. Se experimente ter para você, principalmente sair da sua zona de conforto, que muitas das pessoas não estarem se desenvolvendo por causa disso. Se experimente. Será que não é gostoso você ir no restaurante XY e pagar uma conta por 250, 300 pila? Ronaldo, pelo amor de Deus, eu tenho que pedir uma pizza de 100 e rachar em 4. Se experimente fazer isso. Se experimente ir lá conversar com uma pessoa para ver se realmente é aquilo. Eu tenho certeza absoluta que se você mandar uma mensagem para o Wellington, mandar uma mensagem para mim, que se você quiser vir ter uma conversa comigo dentro de uma agenda, eu vou te atender do mesmo jeito que o Wellington também. Mas é você se experimentar e tirar essa roupa de vítima, muitas vezes da circunstância que você se colocou. Lembra do foguete? Do mesmo jeito que é importante quando nós estamos lá em cima, nós somos o foguete. Nós vimos que nós somos tão pequenos. Nós olhamos para o universo e falamos, nós temos tanto espaço para exercer a nossa pequenez, que eu não preciso ficar só no meu quadrado. Se experimentar, eu acho que é uma das coisas que mais agrega para você e cada vez mais na sua vocação, Hoje, nós estamos gravando esse episódio dia 13 de abril de 2023. Se pedir para mim, eu estava conversando semana passada isso que eu sou, acho que foi na sexta-feira santa. Ronaldo, o que hoje te faria pleno em viver? Presta atenção no que eu responder, você vai me chamar de maluco. Eu já sei, Miguel. Eu não sei, Miguel. Tem viver palestrando. E o cabelão? Não acho que eu já quero. Até aqui, sério. O cabelo dele tá crescendo um pouquinho mais, tá? Olha que loucura, ué. Legal. Olha o que eu falei pra Sônia. Viver palestrando. Tem lógica, cara. O que hoje pulsa no meu coração? Que pulsa muito forte na minha... O cara que nem falava. Tremia. Que ajudar e inspirar as pessoas a descobrirem seus propósitos, né, através da excelência. Né? Ponto. Aí, Ponto. E daí, olha, como que você vai fazer isso? Olha que loucura.
palestrando. Mas não é só palestrando, né? Tipo assim, você tem a oportunidade de ver as nossas vocações, as nossas... Todo momento, né? Todas as pessoas. Eu vivo muito isso na minha caixinha. Eu posso palestrar numa resposta. Eu posso palestrar numa conversa. Não precisa ser num palco. Então, eu tenho esse meu desejo e tenho uma meta escrita que eu quero palestrar para mais de 1.000 pessoas presencialmente. Ponto. Eu tenho essa meta. E eu vou falar um negócio para vocês. Vou estar lá. Pagando aí. Um spoilerzinho, tá? Nem sei se não vai ser esse ano, tá? Porque tá em saída do projeto que vai multiplicar por bastante essas 1.000, tá? Foi provocada hoje de manhã para isso, tá? De repente foi novidade aí, mas olha o importante aí, tá o próprio jogo, com certeza absoluta. O quão importante é isso. E daí você vem falar, Ronaldo, então por quê? Porque eu tenho certeza que eu consigo fazer isso hoje também e eu preciso fazer outras coisas que hoje eu posso ajudar e inspirar as pessoas através de outras coisas. Através de uma resposta de uma caixinha do Instagram, através de um bate-papo, que é algo que eu faço muito aqui, através de orientações das pessoas que vêm e me buscam. Ronaldo, eu estou nisso, Ronaldo, eu estou naquilo, como é que eu posso melhorar nisso, como é que eu posso fazer aquilo? Então, tem formas de você fazer o teu coração bater mais forte, de você viver a sua vocação de formas fazendo outras coisas, de jeito que tem como se amar várias pessoas. Tudo bem. Wellington. Você deu mais de hora aí, Fred? 1h22. 1h22. Nossa, será que tem alguém com saco que tá escutando? Vai ter que cortar isso aí. Vai ter vídeo. Vários. Postar 4. É assim que eles aguentam escutar elas assim mesmo. Uma caminhadinha pô, de 1h30. Mas é uma caminhada de 1h30 aí. Dá pra você dar uma volta pra Eu ainda mesmo fumando meus charutos, ainda consigo bater meus 5 km em 30 minutos. Eu tava próximo do meu 5, abaixo de 20. Nossa, cortes. Desculpa. E aí, Eu retirar o que eu fiz corta aí. essas metas. E aí veio a lesão, mas ontem eu fiquei feliz. Fiz uma corridinha ontem e consegui fazer 5 em 25. Olha, vou tentar 5 em 25. Então tá 5 em 25. 5 em 25. Então tá, vou falar pra você. Pois é, eu acho que vale. Que era pra ser fase final pra eu disputar o Ironman, né? Mas não deu, né, Lucão? Pra ir, cara, joguei um pouquinho de água no chope. Mas veio esse 5 não é pra fazer. Wellington, deixa a tua mensagem final aí. Minha mensagem final é lá pra cá, Fred. Pode ser pra lá? Minha mensagem final é assim, ó. Vai viver o que você nasceu pra viver. Porque você não nasceu pra mais nada, a não ser pra viver o que você nasceu pra ser. Então, assim, descobre isso e vai brilhar. Porque é pra isso que você tá aqui. Só pra isso. E pra isso que todo mundo tá precisando de você. E se você ainda não acordou pra isso, você ainda tá lá, parado lá, uma peça importante pra nós aqui. E a gente tá perdendo as suas habilidades. Até que o Ronaldo hoje, com toda essa magnitude de expressão, de impactar as pessoas aí com a página dele, com os trabalhos dele, com toda a oratória que ele desenvolveu. E ele tava lá, né, atrás de uma mesa, quietinho, ganhando dinheiro, mas não tava brilhando, não tava ajudando talvez, não tava sendo luz no mundo, sal na terra. Só acho que é isso. Então assim, a minha mensagem é exatamente isso. Segue a gente lá. Isso aí. Esse teu arroba. O meu é @Wellington com 2 L, CI, não é o L. Vai estar na descrição embaixo do link também. Frank vai deixar aqui. Ponto solto. O cara é fera. Não, eu não sou. Será que vai voltar? Não sei, não vou falar nada. Voltar o quê? Eu não sei. As lives? Eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer a live de deadline. De 20 minutos, assim. Pá. Vamos ver se a gente consegue com esse projeto no ar. Já está convidado para voltar. Vamos fazer outros temas. Vamos vir aqui para falar de poder público. Vamos, acho que é importante. Falar sobre e vamos falar de outros temas que eu tenho certeza que você tem muito a agregar. Vamos convidar um já pego, nem que a gente organiza aí, que eu sei que final de semana é melhor para vocês. Eu tenho certeza que ela está escutando. Vamos fazendo com você, comunique para nós falar. Fazer isso. Nunca praticou, Rodrigo.
Olha, a primeira vez que gravou comigo vai ser a primeira vez que vai gravar ali com a Monique. As pessoas têm muita curiosidade de eu com a Monique, né? Porque eu sou muito espontâneo na minha rede social e a Monique nunca aparece, mas ela sabe de tudo que acontece lá. E a Monique gosta. Eu duvido que nós vamos conseguir gravar sem uma pauta, mas tudo bem. Tá bom? Mas, Monique, beijo, tá? Galera, obrigado. Muito obrigado por mais essa semana, por mais esse podcast. Wellington, obrigado. Siga esse cara que vocês vão aprender pra caramba. Tamo junto. Presta atenção naquilo que eu falou. Viva aquilo que você nasceu para viver. Não esqueça de uma coisa. Não esqueça. E eu sou assim e eu não posso deixar de ser assim. Então, uma mensagem inspirada e instigada pelo Hélio. Você é filho, você é filha de Deus. Você é imagem e semelhança. Não se rebaixe a nada e não seja nada menos que filho e filha de Deus. Quer ter autoridade? Faça aquilo que você falou que ia fazer e cumpra prazos. Um abraço, me siga, @RibeiroRonaldo.oficial. Tamo junto, até semana que vem.